Breno deu um gole lento em seu uísque, sua atenção fixada na discussão animada que seus amigos estavam tendo. Eles estavam em seu ponto de encontro regular, um restaurante aconchegante que todos adoravam. E o tópico da noite era sobre encontrar o parceiro de vida ideal. Eric, com um toque de emoção, colocou seu copo na mesa com um estrondo e começou do começo. As mulheres podem ser tão encantadoras e atenciosas, mas assim que sentem que têm o seu comprometimento, é como se um interruptor fosse ligado. Sua perspectiva estava talvez colorida por eventos recentes. Sua noiva tinha terminado com ele algumas semanas antes, principalmente por sua insistência em um acordo pré-nupcial. André, um solteirão eterno que havia namorado várias mulheres, entrou na conversa. É raro encontrar mulheres hoje em dia que são ambas deslumbrantes e genuinamente de bom coração. Ele continuou com um toque de exasperação. Parece que a escolha é entre uma mulher linda que está principalmente atrás de riqueza ou uma mulher maravilhosa e inteligente que talvez não se encaixe nos padrões típicos de beleza da sociedade. Parece que não há meio termo. Durante a discussão animada, Eric parecia um pouco distante, frequentemente olhando pela janela, perdido em pensamentos, enquanto os outros dois trocavam piadas e risadas, quase esquecendo a presença silenciosa de Breno. Quando o riso se desvaneceu, ambos perceberam que Breno não havia participado de suas brincadeiras. Eles trocaram olhares compreensivos. Breno provavelmente tem uma opinião diferente da nossa, comentou Eric. Ao ouvir seu nome, houve um breve lampejo de reconhecimento nos olhos de Breno, mas ele optou por permanecer em silêncio, olhando para o horizonte. Eric inclinou ligeiramente a cabeça e provocou: "O que você está pensando?" "Fale, Breno." Fingindo confusão, Breno virou-se para eles. "Do que vocês estão falando?" perguntou, embora soubesse exatamente o que havia desencadeado a discussão. Ele respirou fundo, tentando evitar entrar no debate, mas logo percebeu que não podia mais evitá-lo. "Eu simplesmente não entendo. Por que vocês acreditam que alguém não pode ser ao mesmo tempo bonito e genuíno sem ser materialista? Talvez vocês não estejam procurando nos lugares certos. Ou talvez estejam atraindo pessoas que não ressoam com o que realmente valorizam. Há um mundo inteiro de mulheres incríveis lá fora." Seus amigos riram, um sorriso irônico em seus lábios. "Ah, é", zombou. Breno inclinou-se para a frente, com a voz firme. "Porque toda vez que vocês falam de mulheres, é sempre de forma negativa. Vocês estão realmente sugerindo que toda mulher atraente tem um lado ruim?" Seus amigos trocaram olhares, suas expressões uma mistura de diversão e desafio. Breno entendeu que suas experiências passadas, especialmente relacionamentos fracassados, haviam moldado suas crenças. Sua desconfiança, tingida pela dor do passado, pode não ser facilmente convencida. Conforme a conversa continuava, Eric propôs de repente: "Que tal uma aposta, Breno? Encontre uma mulher que seja bela, gentil e inteligente em 3 meses. Alguém que não esteja atrás do seu dinheiro, e eu te dou as chaves do meu Mustang." Seus olhos se arregalaram, surpreso com o desafio inesperado. "Por que elevar as coisas?" questionou Breno. Eric recostou-se, um sorriso malicioso formando-se. "Eu sei o quanto você sempre desejou aquele carro. Vamos ver se consegue provar que estamos errados." Breno sempre tinha inveja do Mustang clássico de Eric, uma beleza vintage. Ele havia oferecido uma soma tão generosa que poderia sustentar alguém confortavelmente por anos. No entanto, apesar de Eric raramente tirar o carro para dar uma volta, ele sempre se recusou a vender. Agora, com a proposta repentina de Eric, Breno não sabia se era uma oferta genuína ou apenas os efeitos da bravata induzida pelo uísque. Eric realmente entregaria as chaves se Breno tivesse sucesso? "Você está falando sério com essa aposta?" Breno questionou, procurando qualquer sinal de brincadeira nos olhos de Eric. "Muito sério", Eric confirmou com um aceno. Breno fez uma pausa, contemplando o desafio antes de responder confiantemente.
Tudo bem, então espero que mantenha o Mustang polido para mim quando eu me comprometo com algo, eu cumpro. Eric inclinou-se para a frente com um sorriso maroto. Uma vez que apertarmos as mãos nisso, não há volta. Você está ciente disso, certo? Breno assentiu, curioso sobre a insistência de Eric. Logo ficou claro que Eric tinha termos mais específicos em mente para a aposta. Ao chamarem o garçom para mais uma rodada de uísque, Eric começou a detalhar as condições. Primeiramente, a mulher que Breno conquistasse deveria genuinamente concordar em se casar com ele. Em segundo lugar, Breno não poderia ostentar ou usar sua considerável riqueza para conquistá-la. Na verdade, ela tinha que acreditar que ele estava falido, afogado em dívidas. Breno franziu as sobrancelhas, pensando nos termos. Parecia que as bebidas daquela noite haviam inspirado um cenário bastante desafiador. No entanto, ao considerar os termos, um olhar travesso apareceu em seus olhos, sinalizando que estava pronto para aceitar o ousado desafio. Breno acreditava firmemente em conexões humanas genuínas que transcendiam a riqueza material. Isso não era apenas um otimismo cego. Após sua discussão acalorada com os amigos, Breno chegou em casa com uma nova determinação. No dia seguinte, ele começou a pensar em como encontraria uma mulher que estaria interessada nele pelo que ele era, e não por sua riqueza. Ele fez uma lista de lugares e estratégias potenciais. A escolha mais óbvia na era moderna seria mergulhar no mundo dos encontros online. Mas, para Breno, a comunicação virtual carecia da autenticidade das interações rosto a rosto. Ele ansiava por trocas genuínas, do tipo em que poderia ler expressões e avaliar a autenticidade do riso. Então, decidiu dar um passeio casual pela cidade. As vitrines vibrantes iluminavam seu caminho, cada uma contando sua própria história. Ao passar por um estúdio de yoga, um sinal chamou sua atenção: yoga para mulheres. Breno riu de si mesmo, imaginando se juntar a uma aula apenas para conhecer alguém. Seu passeio o levou a outro sinal, este anunciando um concurso de beleza. Uma ideia surgiu: o concurso seria não só um evento divertido, mas também estaria repleto de mulheres talentosas e bonitas de sua cidade e arredores. Enquanto o evento principal destacaria a beleza física, o fato de essas mulheres terem chegado a tal competição indicava um certo nível de inteligência e graça. Enquanto ponderava a ideia, Breno pensou que, embora nem todas pudessem ganhar a coroa, aquelas que não levassem um título poderiam estar abertas a novas aventuras ou oportunidades na cidade. Parecia o cenário perfeito para conhecer alguém, entender suas aspirações e, possivelmente, estabelecer uma conexão genuína. Breno estava totalmente comprometido com o desafio, fazendo grandes esforços para alterar seu estilo de vida. Ele trocou seu confortável apartamento por uma humilde casa móvel, sinalizando sua modesta condição. Para enfatizar ainda mais sua nova situação econômica, ele adquiriu um Ford Taurus dilapidado, maravilhando-se com o fato de tal carro ainda estar em funcionamento. Conforme o concurso de beleza se aproximava, Breno passou 3 dias refinando seu plano. Embora nunca tenha frequentado tal evento antes, ele ficou impressionado com a grandeza e elegância do concurso. O próximo destino de Breno era uma loja de roupas usadas local, onde esperava encontrar roupas apropriadas para sua nova persona. A loja era um labirinto de roupas descombinadas, todas com preços surpreendentemente baixos. Breno escolheu roupas grandes e desbotadas, garantindo que exalasse a imagem de alguém enfrentando dificuldades financeiras. Quando o dia do concurso chegou, Breno manobrou seu carro cambaleante em uma vaga de estacionamento fora do evento. Embora tivesse comprado seu ingresso vestido com suas roupas habituais e chiques, sentiu uma corrente de ansiedade sobre como seria percebido em sua nova roupa. A entrada do auditório estava relativamente deserta e, quando Breno entrou, o evento já havia começado, como evidenciado pelos sons suaves vindos do auditório principal. A única outra pessoa por perto era uma zeladora imersa em sua tarefa de esfregar os pisos, com fones de ouvido tocando uma música que Breno reconheceu. Movido pela curiosidade, aproximou-se, percebendo que ela estava cantarolando uma canção francesa. O que chamou sua atenção, no entanto, não foi a melodia,
mas sua impecável pronúncia francesa, que parecia impecável e autêntica. Com licença, começou Breno, esperando iniciar uma conversa. A mulher, surpresa, virou-se para encará-lo, seus impressionantes olhos violeta fixando-se nele com um olhar inquisitivo. Ao remover seus fones de ouvido, ela inclinou a cabeça ligeiramente, esperando suas próximas palavras. Por um momento, Breno ficou sem palavras. Ela era impressionantemente bela, apesar do uniforme simples da zeladora. Seu corpo esguio, cabelos lustrosos e pescoço elegante eram evidentes. Um pensamento passou por sua mente: ela poderia facilmente ser uma concorrente no concurso, não apenas limpando depois dele. Recuperando a compostura, ele brincou: perdeu o concurso, não é? Ela pareceu surpresa por um segundo e depois riu. O concurso? Não, isso não é para mim. Sério? Pensei que todas as garotas sonhassem em vencer concursos de beleza, disse Breno, com um toque de provocação em sua voz. O riso dela preencheu o ar novamente. Honestamente, tudo o que estou sonhando agora é terminar aqui e pegar o último ônibus para casa. Aproveitando o momento, Breno ofereceu. Que tal eu te dar uma carona? Imediatamente ele desejou ter seu carro chamativo de sempre para impressioná-la. Ela levantou uma sobrancelha, avaliando-o de cima a baixo. Você não estava aqui pela patente? Breno fez um gesto de desdém. Com um largo sorriso no rosto, ele disse: sinto que já havia participante mais cativante. O elogio indireto pareceu pegá-la de surpresa, fazendo suas bochechas corarem levemente. Estarei esperando lá fora, na esquina, quando estiver pronta, disse ele, esperando que ela aceitasse. A maioria das mulheres certamente priorizaria sua segurança ao ser abordada por um estranho, mas essa garota estava acostumada com as investidas dos homens. Frequentemente, sua sagacidade afiada era suficiente para detê-los, então ela tentou a mesma abordagem com Breno. Não sou de aventuras surpresas, mas obrigada pela oferta, disse ela. Breno ficou surpreso, mas sua resposta astuta o fez sorrir. Enquanto uma parte dele queria respeitar seus limites e deixá-la em paz, outra parte estava intrigada. Afinal, ele estava em uma busca e sua sagacidade era um desafio refrescante. Ele deu alguns passos em direção à saída, depois parou, voltando-se para ela. Sabe, dizem que aventuras são melhores quando compartilhadas. Ela fez um gesto descompromissado com a mão e voltou a seu trabalho, reconhecendo o sinal claro. Breno decidiu que era melhor não insistir. Saiu do prédio indo para o carro modesto que havia adquirido recentemente. Ao entrar no carro e virar a chave da ignição, ele hesitou. Algo nela o havia cativado. Ela nunca olhou além dos meus olhos, ele refletiu. Desde que começou seu disfarce e sua vestimenta simples, notou uma mudança na forma como as pessoas o percebiam. Alguns lançavam olhares de esguelha enquanto outros deliberadamente evitavam seu caminho. Era surpreendente como as pessoas julgavam rapidamente com base na aparência. No entanto, ela viu além da fachada, olhando diretamente em seus olhos sem noções preconcebidas. Esse pensamento ficou com ele. Seu nome era Gabriela. Cerca de 20 minutos depois que Breno se acomodou em seu carro, ela saiu do prédio de concertos. De seu ponto de vista, ao virar a esquina, o coração de Breno acelerou, debatendo-se se deveria abordá-la ou simplesmente ir embora. Ele certamente não queria parecer que estava a perseguindo. Gabriela olhou ao redor brevemente e depois atravessou a rua antes de dar a volta. Quando finalmente notou Breno sentado em seu carro, ela se aproximou e brincou: Você esperava que eu desse a volta no quarteirão inteiro para te encontrar? Com um sorriso eufórico, Breno rapidamente saiu do carro, abrindo a porta para ela. Ao entrar, ela observou o interior desgastado do carro. Um Ford Taurus, ela ponderou. Isso me traz lembranças. Minha avó tinha um desses e tenho tantas memórias de viagens nele. Sentindo um toque de orgulho, Breno respondeu: Sim, ela é minha companheira fiel. Ao começarem a dirigir,
a curiosidade de Gabriela falou mais alto. O que você faz? Ela perguntou. Breno apenas apontou para si mesmo com um sorriso, tentando fazer referência à sua aparência atual. Gabriela lançou-lhe um olhar confuso. Não entendi. Limpando a garganta, Breno exclamou, estou passando por um momento difícil agora. Minha roupa e este carro, de certa forma, refletem isso. Gabriela deu meio sorriso, mas um cara que se sente em baixa, ela refletiu em silêncio. No entanto, arrependendo-se de sua suposição inicial, ela rapidamente acrescentou, a vida tem seus altos e baixos. Sua situação atual é apenas um capítulo. Não te define. É simplesmente parte de sua jornada. Surpreso com sua resposta perspicaz, Breno esperava uma reação diferente, mas a perspectiva de Gabriela era revigorante. Para ela, ele não era apenas um homem em baixa, mas alguém capaz de superar seus desafios com a mentalidade certa. Gabriela sempre acreditou que simpatia excessiva não ajudava realmente as pessoas em suas lutas. Essa convicção veio de suas experiências de vida pessoais. Crescendo, Gabriela viveu com sua avó Leila, uma mulher resiliente que mais tarde foi diagnosticada com Alzheimer. No entanto, a jornada até esse diagnóstico estava cheia de mal-entendidos e tensões. Começou de forma sutil. Leila começou a esquecer pequenas coisas, como o nome do cachorro da família ou as datas em que eventos importantes aconteciam. À medida que suas falhas de memória se tornavam mais frequentes e graves, ela às vezes ficava em silêncio, lutando para lembrar de fatos básicos ou mesmo para manter uma conversa. Mais angustiante ainda, objetos pela casa começavam a desaparecer, como as joias premiadas de Sofia. Sofia, mãe de Gabriela, achava fácil culpar Leila, acreditando que ela estava simplesmente fingindo esquecimento. Leila era a avó paterna de Gabriela, e Sofia, sem compreender a profundidade da condição de Leila, ficava cada vez mais frustrada com ela. As tensões chegaram a um ponto em que Sofia convenceu seu marido Danilo de que Leila precisava de outro lugar para viver. Um dia, enquanto Gabriela estava na faculdade, ela recebeu uma ligação de seu pai angustiado. Ele informou hesitante sobre a decisão de mudar Leila de sua casa. Gabriela ficou chocada. Pai, você está falando sério? Isso foi ideia da mamãe, não foi? O silêncio de Danilo foi resposta suficiente. Ele sempre foi influenciado pelas decisões de Sofia e achava difícil se opor aos desejos dela. Pai, a vovó não está apenas sendo difícil. Ela está genuinamente esquecendo as coisas, Gabriela implorou, sua voz trêmula de emoção. Ela precisa de atenção médica, não de isolamento. Danilo suspirou profundamente, dividido entre sua esposa e sua mãe. Seus encontros com Leila haviam sido cada vez mais tensos, pois ele lutava para entender suas mudanças de humor imprevisíveis. Incapaz de convencer seu pai sobre a urgência da condição de Leila, Gabriela sentiu um grande peso sobre seus ombros naquela noite. Ela tomou a decisão que mudaria sua vida de deixar a faculdade para cuidar de sua avó. Gabriela tinha uma ligação especial com sua avó, Leila. Memórias de seu tempo juntas frequentemente levavam Gabriela de volta àqueles verões quentes no encantador chalé de sua avó à beira do lago, com sua cerca branca e o jardim cheio de flores de todas as cores. Era um retrato de beleza idílica. No entanto, o chalé não estava mais em sua posse. Seus pais o venderam anos atrás. Quando criança, o mundo de Gabriela foi virado de cabeça para baixo quando seus pais decidiram se separar. Foi durante este período tumultuado que ela foi enviada para ficar com a avó Leila. O chalé tornou-se mais do que apenas uma casa para Gabriela, era seu santuário, protegendo-a do turbilhão de emoções que ela sentia devido ao divórcio. Suas manhãs começavam com o cheiro tentador de muffins de mirtilo que a avó Leila adorava fazer. Depois de um café da manhã farto, elas iam caminhar pela trilha. Sob os olhos atentos de sua avó, Gabriela aprendeu a arte da pesca. Mas eram suas sessões de contação de histórias à noite que Gabriela mais valorizava. Com cada história, a avó Leila inseria lições,
retiradas de suas próprias experiências ou de fábulas antigas que transmitiam sabedoria. Uma das lições mais duradouras que Gabriela aprendeu foi de uma analogia que a avó Leila frequentemente fazia: a vida é muito parecida com este lago, ela diria, apontando para as águas tranquilas. Existem dias calmos e noites tempestuosas, mas mesmo após a tempestade mais feroz, a tranquilidade retorna, assim como em nossas vidas. Por um giro do destino, foi a própria avó Leila quem desempenhou o papel de mediadora durante a separação dos pais de Gabriela. Ela convenceu seu filho Danilo a se reconciliar com Sofia, vendo que ela precisava de apoio. Quando os dois se reconciliaram e se casaram novamente, escolheram vender o chalé à beira do lago para comprar uma casa maior que pudesse acomodar toda a família. Avançando para o presente, já se passaram 3 anos desde que Gabriela tomou a decisão angustiante de deixar a faculdade. Agora, ela e a avó Leila compartilham um simples apartamento. Cuidar de sua avó era um compromisso em tempo integral, tornando difícil para Gabriela manter um trabalho regular. Muitas vezes, ela saía correndo para fazer recados e depois corria de volta, sempre garantindo que sua avó não ficasse sozinha por muito tempo. Cuidar da avó Leila era uma tarefa desafiadora. A ironia não se perdeu em Gabriela. As mesmas mãos que cuidaram dela quando criança eram agora as que ela cuidava com carinho. Havia dias em que Leila nem mesmo a reconhecia, o que era devastador para Gabriela. No entanto, ela compreendia que esse esquecimento era uma cruel faceta do Alzheimer. Gabriela tornou-se resiliente, gerenciando as ocasionais alucinações e desorientações de sua avó. Felizmente, o diagnóstico médico e os tratamentos subsequentes proporcionaram algum alívio aos sintomas de Leila, mas esses desafios diários eram parte da vida de Gabriela que ela mantinha em privado. Na noite em que Breno a levou para casa, ela ofereceu apenas um vislumbre de seu mundo, mencionando sua vida com sua avó e pouco mais. Quando estavam prestes a se despedir, Breno, claramente encantado, perguntou se poderiam se encontrar novamente. Gabriela hesitou brevemente antes de concordar. Naquela noite, pensamentos sobre Gabriela ocuparam a mente de Breno, tornando o sono evasivo. Alguns dias depois, ele reuniu a coragem para ligar e a convidou para um filme. Gabriela aceitou, mas, para sua decepção, ela cancelou no último momento. O padrão continuou nos próximos encontros, aprofundando o mistério em torno dela. Determinado a entender mais, Breno decidiu fazer uma visita surpresa. Ele parou em uma floricultura e escolheu 2 buquês, um para Gabriela e outro como um gesto para sua avó. Ao se aproximar da casa de Gabriela e bater à porta, ele ouviu sua voz de dentro, sugerindo que não era um bom momento. Cada vez mais preocupado, ele insistiu, oferecendo ajuda. Após algum tempo, a porta finalmente se abriu, revelando uma Gabriela surpresa. Ela olhou para Breno, que agora parecia muito diferente do homem que ela conheceu pela primeira vez. O aspecto desleixado havia desaparecido. Agora ele estava diante dela, barbeado e bem vestido. Seus olhos se voltaram para as flores em suas mãos e, apesar de tudo, ela sorriu. Ao entrar no apartamento de Gabriela, Breno rapidamente compreendeu os desafios que ela enfrentava. A sala estava repleta de fotos da família de Gabriela e sinais do cotidiano de sua avó. Gabriela, vendo o interesse de Breno, ofereceu-lhe uma bebida e começou a compartilhar sua história. Breno ouviu, profundamente comovido. Para ele, Gabriela era nada menos que uma heroína. Ela havia renunciado à sua educação e sonhos para cuidar de sua avó. Isso explicava por que seus encontros sempre eram cancelados. Com o tempo, Breno começou a passar cada vez mais horas com Gabriela. O apartamento de Gabriela no bairro substituiu os típicos locais de encontro, como cinemas e restaurantes. Sua dedicação e força o atraíram, e ele começou a ajudar nos cuidados com Leila. Lentamente, o círculo social de Breno foi se estreitando, focando-se apenas em Gabriela e sua avó. Suas noites, outrora preenchidas com amigos, agora eram dedicadas alegremente a elas. Um dia, em um momento de afeto espontâneo,
Gabriela se inclinou e deu a Breno um beijo rápido na bochecha, pegando-o tão de surpresa que ele quase caiu da cadeira. Para Breno, garotas como Gabriela eram raras. Uma tarde, cerca de um mês depois, Breno estava relaxando no apartamento de Gabriela enquanto ela fazia uma rápida ida à farmácia. Ela pediu a Breno que ficasse e cuidasse de sua avó durante sua breve ausência. Enquanto ele se recostava, comendo uma fatia de pizza e zapeando pelos canais da TV, seu telefone tocou com uma ligação de seu amigo Eric. Equilibrando a pizza em uma mão, ele atendeu a chamada no viva voz. Breno, e aí? Muito ocupado atrás de garotas para sair conosco? Eric brincou do outro lado. Breno riu. Você não faz ideia. Falando nisso, talvez prepare aquele Mustang. Sério? Então, quem é a sortuda? Eric respondeu, intrigado. Ela é incrível, Eric. Nunca conheci alguém como ela, Breno respondeu, com genuína admiração em sua voz. Sem que Breno soubesse, a porta da frente havia sido silenciosamente aberta. Gabriela estava no corredor ouvindo a conversa. Eric riu. Então ela já disse sim para a grande questão? Breno suspirou, ainda não chegamos nessa fase. Se ela não concordou em casar com você, então esqueça o Mustang. Você sabe as condições da aposta? Eric lembrou a Breno. Ele pausou, buscando palavras. Não é tão simples assim. Nesse momento, Gabriela já tinha entendido do que se tratava a conversa. Ela entrou na sala de estar, seu rosto traía seus sentimentos. Pego de surpresa, Breno desligou rapidamente sem sequer dizer adeus a Eric. Gabriela, eu não ouvi você entrar. Por favor, deixe-me explicar, ele começou, mas ela levantou a mão para impedi-lo. De que ano é o Mustang? Ela perguntou, sua voz trêmula. A realização de que Breno poderia estar jogando um jogo a machucou mais do que ela podia expressar. Breno respirou fundo. Eu queria te contar eventualmente. Não é o que parece. Então, depois de ganhar sua aposta, você simplesmente me descarta? Os olhos de Gabriela estavam se enchendo de lágrimas. Não, Gabriela. Honestamente, esse carro não significa nada. Sim, começou como uma aposta idiota, mas tudo mudou quando eu te conheci, Breno implorou. Mas Gabriela não estava com vontade de ouvir. Profundamente ferida, ela abriu a porta, sinalizando para ele sair. Breno tentou raciocinar com ela, mas ela estava inconsolável. Com um pedido lacrimoso e firme, ela pediu para ele a deixar em paz. Alguns dias depois, Breno se encontrou de volta em seu restaurante, administrando alguns assuntos. Depois de supervisionar algumas operações, ele tirou um momento para sentar e reunir seus pensamentos. O peso dos eventos recentes pesava em seus ombros. Enquanto estava absorto em seus pensamentos, seus amigos barulhentos entraram, rindo alto. Ao avistar Breno, começaram a provocar, sugerindo que ele havia perdido sua energia desde que se apaixonou por uma certa pessoa. A paciência de Breno estava se esgotando, e as brincadeiras incessantes de Eric o levaram ao limite. Por que diabos você me ligou naquele dia? Você estragou tudo, Breno gritou, a frustração evidente em seus olhos. Surpreso, Eric começou com uma resposta afiada, mas logo percebeu a verdadeira dor no olhar de Breno. Percebendo a gravidade dos sentimentos de Breno por Gabriela, Eric amoleceu. Desculpe, Breno, ele começou, genuíno remorso em sua voz. Tem algo que eu possa fazer? Breno retrucou amargamente. Você já fez mais do que o suficiente. Apesar das numerosas tentativas de Breno de contatar Gabriela, ela o bloqueou completamente. Ela não atendia suas ligações nem respondia suas mensagens. O silêncio entre eles cresceu e, eventualmente, Breno se resignou à realidade de que ela talvez nunca mais falasse com ele. Uma manhã, enquanto Breno tomava seu café no restaurante, um alvoroço na entrada chamou sua atenção.
Um par de adolescentes estava negociando com um garçom segurando um cartaz. Curioso, Breno se aproximou para ver do que se tratava. Ao ler o cartaz, seu coração afundou. Era um cartaz de pessoa desaparecida para Leila, a amada avó de Gabriela. Ela estava desaparecida desde a noite anterior. Gabriela tinha saído brevemente para pegar algumas compras, sem pensar que algo estivesse errado em sua ausência. No entanto, a avó Leila, em um momento de confusão, pegou as chaves do carro e dirigiu sem um segundo pensamento. Breno agiu rapidamente. Ele rapidamente tirou uma foto do cartaz de pessoa desaparecida e enviou para todos os seus contatos, solicitando ajuda. No dia seguinte, Breno, juntamente com seus amigos, vasculhou a área em busca de sinais de Leila. Entre seus amigos estava Luiz, que possuía um cachorro conhecido por suas habilidades de rastreamento. Para surpresa de todos, foi Eric que ligou para Breno quase 12 horas depois. Ele encontrou o carro de Leila, abandonado em uma área arborizada próxima. Sem perder tempo, Breno, Luiz e a polícia correram para o local. O cachorro de Luiz, após uma breve cheirada ao redor do carro, correu mais para dentro da floresta. Após o que pareceu uma eternidade, eles encontraram Leila. Ela estava sentada em um tronco coberto de musgo, fria e desorientada. Seus olhos se moviam tentando entender o ambiente. Ao ver Breno e Luiz, sua ansiedade era palpável, bombardeando-os com perguntas sobre quem eles eram e onde ela estava. Sem hesitar, Breno removeu seu suéter e o envolveu em volta da frágil mulher idosa. Ele tentou ligar para Gabriela para informá-la, mas ela recusou a ligação. Então, ele enviou uma mensagem informando que haviam encontrado Leila e estavam a caminho de volta. Ao chegar, Gabriela saiu correndo, lágrimas escorrendo pelo rosto, para abraçar sua avó. Ela gentilmente pegou a mão de Leila e a levou para dentro, o alívio evidente em seus passos. Eric ficou do lado de fora, com uma expressão de culpa em seu rosto, não apenas pela recente descoberta, mas pelo abismo que ele inadvertidamente causou entre Breno e Gabriela. Eric hesitou e finalmente perguntou a Breno: "Então, estamos prontos para ir agora?" Breno pausou por um momento e assentiu: "Sim, acho que sim." Por vários dias, Breno esperou, esperando algum tipo de comunicação de Gabriela. Ele não esperava um grande gesto nem que ela voltasse correndo para ele. Apenas um simples reconhecimento ou agradecimento já significaria muito. Cerca de uma semana depois, enquanto Breno relaxava em casa em uma tranquila manhã de domingo, seu telefone tocou. Era Eric, pedindo-lhe para vir ao seu restaurante imediatamente. Confuso e preocupado, Breno se vestiu rapidamente e seguiu para lá. Normalmente o restaurante não abria até às 11 horas nos domingos, mas quando Breno se aproximou, ele viu atividade lá dentro. Ele entrou e foi recebido por um coro de gritos alegres e uma chuva de confetes coloridos. Seus amigos estavam todos lá, gritando feliz aniversário. Com tudo o que havia acontecido recentemente, Breno havia esquecido completamente do seu próprio aniversário. À medida que as celebrações continuavam, um som estrondoso chamou a atenção de todos. Um reluzente Mustang vermelho lentamente parou em frente ao restaurante, seu motor ronronando suavemente antes de silenciar. A porta do motorista se abriu e Eric saiu com um grande sorriso no rosto, jogando as chaves do carro para um Breno atônito. Eric anunciou: "Você mereceu. O Mustang é todo seu." Breno olhou primeiro para as chaves em sua mão e depois para o carro. Suas memórias da aposta surgiram e uma face familiar emergiu da multidão. Era Gabriela, com um sorriso maroto. "Achei que você queria esse carro mais do que me queria", ela provocou. A sala explodiu em risadas, aliviando o clima e trazendo sorrisos para todos. No dia em que Leila foi encontrada, Eric se encarregou de entrar em contato com Gabriela. Ele sentiu que era seu dever como melhor amigo de Breno fornecer alguma clareza. "Gabriela", Eric começou quando ela atendeu o telefone. "Eu sei que agora você tem todos os motivos para estar chateada com Breno. Mas há um pouco mais na história que você deveria saber.
Gabriela, ainda chateada, respondeu hesitante: tudo bem, Eric, estou ouvindo. Tomando fôlego, Eric explicou: olha, essa coisa toda da aposta não era para brincar com seus sentimentos. Breno, bem, ele tinha se tornado um pouco eremita. Ele estava se afundando no trabalho e raramente dava uma pausa. Todos nós, seus amigos próximos, estávamos preocupados com ele. Só queríamos que ele saísse, talvez conhecesse alguém especial, experimentasse a vida um pouco. Gabriela, intrigada e cética, perguntou: então você fez uma aposta para ele encontrar o amor? De certa forma, Eric riu. Embora soe ridículo quando você coloca dessa maneira. O carro, o Mustang, era apenas uma motivação para ele. Mas acredite em mim, Breno nunca viu isso como um prêmio por conquistar seu coração. Ele realmente se apaixonou por você. Pausando por um momento, Gabriela perguntou suavemente: mas por que o Mustang? Por que não apenas um empurrão ou uma conversa motivacional? Eric respondeu: ah, o Mustang. Veja, Breno fez muito por minha família e por mim ao longo dos anos. Muito mais do que eu posso expressar. Aquele carro seria a minha maneira de agradecê-lo. Eu já tinha planejado dar a ele no seu aniversário muito antes da aposta surgir. Acabou se tornando um incentivo conveniente para nosso desafio bobo. Gabriela sentiu uma mistura de emoções: raiva, tristeza, compreensão. Obrigada, Eric, por ser honesto comigo, ela finalmente disse. Gabriela, tudo o que eu quero é que Breno seja feliz. E eu realmente acredito que isso é contigo, confessou Eric. Os olhos de Breno encontraram os de Gabriela, ainda um pouco chocados com a surpresa, mas um sorriso quente e agradecido gradualmente apareceu. Embora o reluzente Mustang vermelho simbolizasse um elemento de seus mal-entendidos passados, a presença de Gabriela indicava perdão e a chance de um novo começo. Mas espero que você me queira um pouco mais, disse ela suavemente, aproximando-se dele. Breno, colocando as chaves na mesa próxima, envolveu-a em um abraço apertado e reconfortante. Um ano de cura e reconstrução se passou desde aquele momento. Breno e Gabriela, com corações que entenderam um ao outro, começaram a tecer uma tapeçaria de amor e cuidado em torno da vovó Leila, garantindo que seus dias fossem preenchidos com alegria e serenidade. O tempo que passaram juntos, embora às vezes desafiador devido ao agravamento de Leila, foi, no entanto, uma tapeçaria de momentos preciosos, risos e histórias compartilhadas. Eventualmente, decidiram oficializar seu amor com Leila como a convidada de honra. Breno e Gabriela trocaram votos sob um arco delicado de videiras florescentes. Sua união não foi apenas a fusão de dois corações, mas de uma pequena família profundamente conectada que aprendeu a navegar pelos terrenos rochosos da vida juntos. Por vários anos felizes, sua história de amor se desenrolou sem problemas, embora seus momentos de felicidade fossem pontuados pela realidade sombria do envelhecimento da vovó Leila e do progresso de sua doença. Eles enfrentaram cada dia com esperança, escolhendo se concentrar em criar belas memórias para seus dias restantes. Quando o inevitável dia chegou e a vovó Leila faleceu pacificamente em seu sono, Breno e Gabriela lamentaram, mas também celebraram a bela e forte mulher que desempenhou um papel tão importante em suas vidas. Um mês depois, em meio ao luto, uma nova centelha de alegria se acendeu em suas vidas. Gabriela, acariciando sua barriga crescente, sussurrou para Breno: vamos ser pais. 9 meses depois, com lágrimas de alegria brilhando em seus olhos, eles deram as boas-vindas a uma pequena vida em seu mundo. Uma linda menina.